Fala pessoal, estamos de volta aqui para resolver a nossa terceira questão da Lei de Organização Judiciária Estadual para o concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará 2019, certo? Concurso que se aproxima aí. Cada vez mais há boatos de que esse edital pode estar sendo lançado entre junho e agosto, então está bem perto já. É importante que você antecipe a sua preparação e não perca tempo, tá? Estamos aqui resolvendo várias questões até a data da sua prova, ok? Então semanalmente eu vou estar lançando de 1 a 2 vídeos comentando questões, ok? Dos assuntos mais importantes aí para a sua prova. Temos também um curso de exercícios com 100 questões comentadas e lá você vai ver de forma completa os assuntos que poderão estar aí na matéria de Lei de Organização Judiciária Estadual, a nova loja. Só lembrando, o site do Tribunal de Justiça disponibiliza esta lei, certo? Mas tem uma versão lá que está desatualizada, então muito cuidado. Apesar da lei ser de 2017, ocorreram alterações em 2018 que você precisa estar atento, ok? Para não estudar por uma lei desatualizada e acabar errando na sua prova, certo? Pensando nisso, eu criei esse caderno de questões atualizado, certo? 2019, com a nova Lei de Organização Judiciária Estadual, LOJ, certo? Já retificada, modificada, a versão definitiva, toda atualizada 2019. Então, quando você adquire o seu curso, de 100 questões comentadas, você ganha gratuitamente a lei já atualizada para você acompanhar e responder as suas questões, certo? Estamos aqui para resolver a nossa terceira questão. Eu sou o Nonato Alves, é um prazer te ajudar nessa caminhada e vamos para a nossa terceira questão. Olha só, assunto de hoje, pessoal, importantíssimo, tá? Importantíssimo. Eu peço a você que anote vários pontos aqui dessa questão, porque eles já caíram em prova em códigos de organização judiciária aí do norte, do sudeste, certo? São assuntos muito importantes no que tange a tribunais de justiça em geral, ok? Apesar de ser uma questão inédita, os assuntos aqui exigidos, cobrados, presentes, eles já foram presentes em várias provas, certo? Ok? Então vamos lá resolver a nossa terceira questão. Olha só, com base nos conhecimentos presentes na Lei de Organização Judiciária Estadual, a LOJ, marque a opção incorreta. Pessoal, muito cuidado, tá? Opção incorreta, ok? Então, vamos lá marcar a opção incorreta. A. O território do Estado do Ceará, para fins de administração do Poder Judiciário Estadual, divide-se em comarcas sedes e comarcas vinculadas, as quais, por sua vez, se dividem em distritos judiciários. Opção B. As comarcas do Ceará classificam-se em entrância inicial, intermediária e final. Opção C. As comarcas serão agrupadas em zonas judiciárias, incluindo Fortaleza. Opção D. A presidência, a vice-presidência e a Corregedoria-Geral da Justiça são órgãos diretivos do Tribunal de Justiça. Opção E. O Tribunal de Justiça é órgão de segunda instância do Poder Judiciário. Então, peço a você que leia as opções novamente, se desejar, e marque a opção incorreta e na volta nós daremos o gabarito. Bom, acredito que deu tempo você responder aí essa questão, certo? Questão bem simples, com assuntos que estão presentes aí na Lei de Organização Judiciária, bem fáceis de ser encontrados, ok? Então, eu dou o gabarito para você. A opção incorreta nessa questão aqui, olha, é a opção C. As comarcas serão agrupadas em zonas judiciárias, incluindo Fortaleza? Não, exceto Fortaleza, tá? De todas as 14 zonas, certo? Hoje presentes no estado do Ceará, certo? Fortaleza não faz parte de nenhuma das 14 zonas, ok? Então, nós temos 14 zonas judiciárias hoje, certo? Mas Fortaleza não faz parte de nenhuma delas. Nós vamos falar mais sobre essa opção C aqui, mas antes vamos responder as opções A e B, ok? O território do estado do Ceará para fins de administração do Poder Judiciário Estadual divide-se em comarcas sedes, perfeito, comarcas vinculadas, perfeito, as quais, por sua vez, se dividem em distritos judiciários. Ótimo, né, pessoal? Essa questão aqui, esse assunto, inclusive, foi cobrado aí na nossa segunda questão, um assunto importantíssimo. Não tem como a pessoa ir para uma prova de Tribunal de Justiça sem ter esse conhecimento, certo? A opção aqui A, completamente correta, certo?
As comarcas do Ceará classificam-se em entrância. Cuidado para não confundir com instância, tá, pessoal? Aqui é entrância. Essa classificação aqui é diferente de instância, tá, pessoal? Então, as comarcas do estado do Ceará classificam-se em entrância inicial, intermediária e final. Tem alguns tribunais que dizem que é de primeira entrância, segunda entrância e terceira entrância. Cuidado para que isso não seja cobrado na sua prova, certo? Se disser que é primeira entrância, segunda entrância, terceira entrância, está errado. No Ceará é inicial, deixa eu marcar aqui em amarelo, certo? Inicial, ok? Intermediária e final. Donato, quais são os critérios para que seja dividida aqui as entrâncias em inicial, intermediária e final? O que é avaliado? Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso mapa, certo? Nesse mapa aqui você vê, olha só, nós temos 3 cores aqui, olha só, vermelho, amarelo e verde, certo? Verde claro, verde escuro, mais verde, ok? Esse gráfico aqui ele está presente, se eu não me engano, lá na página 130 da Lei de Organização Judiciária, certo? A nova loja, essa que eu disponibilizo para você que adquire o nosso curso. Lembrando que a disponibilização da lei é gratuita, tá? Eu não cobro nada por isso, ok? A lei é gratuita, tá? Então, nós vemos aqui 3 cores, ok? 3 cores. E essa cor vermelha aqui significa que é uma entrância final, ok? Como diz o nosso gráfico aqui, ó, final. Essa comarca aqui de Barbalha que você está vendo, ela possui entrância intermediária, que é a amarela, ok? E essas comarcas verdes, certo? Possuem entrância inicial. Isso já foi falado na nossa questão anterior, né? Que as comarcas elas podem ser aí sede, podem ser vinculadas. Se você não acompanhou, acompanhe a nossa segunda questão aí, tá aí o card para você acompanhar a nossa segunda questão, que fala sobre esse assunto, certo? Os critérios que são utilizados para que você divida em comarcas de entrância inicial, intermediária e final, são esses critérios aqui, olha, presentes no artigo 20, certo? Olha só, artigo 20, para elevação de comarca entre entrâncias, devem ser observados requisitos relativos à população, olha só, eleitorado e demanda, certo? Olha só que interessante. Então, os critérios que são avaliados para uma comarca de entrância final, como Crato, Juazeiro do Norte, que você está vendo aqui, serem consideradas de entrância final, são avaliados critérios de população, eleitorado e demanda, certo? Maior população, eleitorado e demanda, ok? No inciso primeiro, que não está aqui, que eu acabei suprimindo, você vê lá a elevação de uma comarca inicial para uma intermediária tem 3 possibilidades. Então, peço que você acompanhe aí na sua loja o artigo 20 e faça a leitura do inciso 1º. Eu trouxe o inciso 2º porque ele é muito mais didático. Por exemplo, olha, do entrância intermediária, para se transformar uma comarca de entrância intermediária para uma comarca de entrância final, olha o que é avaliado: população, eleitorado e demanda, ok? Como eu já havia falado. Aí ele fala aqui, ó, população mínima de 200 mil habitantes, para sair de uma comarca de entrância intermediária para a final, pelo menos aí 200 mil habitantes, e eleitorado não inferior a 60% de sua população. Ora, se a população mínima é 200 mil habitantes, quanto é 60% de 200 mil habitantes? 120. Perdão aqui, tá, pessoal? Porque aqui tá difícil da gente escrever. 120 mil habitantes, ok? 120 mil habitantes, pelo menos, devem fazer parte do colégio eleitoral daquela comarca. Ou, olha só, se não conseguir cumprir esses 2 requisitos aqui, né, de ter 200 mil habitantes e pelo menos dos 200 mil, 120 mil serem eleitores, ter pelo menos uma média anual de casos novos, considerado o triênio anterior ao da elevação, igual ou superior a 8 mil feitos, ok? 8 mil feitos. Então, para fins de prova, você tem que fixar essa informação, certo?
De entrância intermediária para final, população mínima de 200 mil habitantes e eleitorado não inferior a 60%. Ou uma média anual de casos novos, considerando o triênio anterior, ou seja, a média dos 3 anos anteriores ao da elevação, ser igual ou superior a 8 mil feitos, certo? Processos, demandas, etc, ok? Então, esse artigo 20 aqui é muito importante para que você leve para a sua prova, certo? Então, quando você olha aqui, ó, para essa comarca aqui intermediária, seguindo o exemplo que nós acabamos de dar, do artigo 20, entrância intermediária para final, então ele quer essa comarca amarela, quer se transformar numa comarca aqui vermelha, certo? Tem que ter pelo menos aí, ó, 200 mil habitantes e eleitorado não inferior a 60%, que daria 120 mil, certo? 120 mil pessoas, pelo menos o colégio eleitoral, ou uma média anual de casos novos, certo? Uma média anual, considerando o triênio anterior da elevação, igual ou superior a 8 mil feitos, ok? Então, guarde essa informação para a sua prova. Nessa opção aqui, olha só, na opção C, ele fala o seguinte: as comarcas serão agrupadas em zonas judiciárias, incluindo Fortaleza. Ele não quer a opção incorreta? Encontramos a opção incorreta. Por quê? Olha só o que, é que diz o nosso artigo 9. Olha só, a exceção da comarca de Fortaleza, as comarcas serão agrupadas em zonas judiciárias. Certo? Na forma do anexo 2 desta lei, todas dotadas de juízes auxiliares com jurisdição no território respectivo, cuja atuação dependerá de prévia designação da presidência do Tribunal de Justiça. Então, essas zonas terão juízes auxiliares designados pelo Tribunal de Justiça, certo? E eles possuem jurisdição aonde? No seu respectivo território, certo? Então, eles atuarão no seu respectivo território. São juízes auxiliares que trabalharão ali naquela zona, sendo designados pelo presidente do Tribunal de Justiça, certo? Então, à exceção da comarca de Fortaleza, as comarcas serão agrupadas em zonas judiciárias. Por isso que essa opção aqui está incorreta. O artigo 9º acaba desmentindo essa informação. Olhando aqui a opção D, olha só, olhando aqui a opção D, ele diz o seguinte: a presidência, a vice-presidência e a corregedoria geral da Justiça são órgãos diretivos do Tribunal de Justiça. Perfeito, certo? Perfeito, órgãos diretivos. Em regra, esses são os 3 órgãos diretivos de qualquer Tribunal de Justiça que você imaginar aí no país, certo? Tem que ter um presidente, que é a figura mais conhecida, tem que ter um vice-presidente, que é quem substitui o presidente nas suas faltas, impedimentos, etc. E o corregedor-geral da Justiça, né, responsável ali por ser o chefe que vai realizar correições nos ofícios, nas varas, fazer visitas, inspeção de serviços, para ver se está tudo funcionando normalmente, certo? Esse corregedor aqui, ele não vai sozinho não, certo? Ele tem uma equipe de juízes e tal, que acompanha ele nessas inspeções e auxiliam ele, inclusive são juízes auxiliares aí desse desembargador. Só para lembrar, todos esses 3 cargos aqui, ó, são exercidos por desembargadores, certo? Então, o presidente é um desembargador, o vice-presidente é outro desembargador e o corregedor-geral de justiça são desembargadores, ou desembargadoras, obviamente, certo, pessoal? Então, aqui, olha, se cair uma questão dizendo que esses cargos diretivos são exercidos por juízes e tal, a opção está errada, tá? São desembargadores. O desembargador corregedor-geral de justiça será auxiliado por juízes, ok? Aí sim ele vai ser auxiliado por juízes. Outra opção que poderia estar em prova de forma incorreta é dizer que esse corregedor-geral de justiça é um desembargador e vai ser auxiliado por outros desembargadores, o que está completamente incorreto, porque são juízes que o auxiliarão, ok? Olhando aqui a opção E, olha só, o Tribunal de Justiça é órgão de segunda instância do Poder Judiciário, certo? Opção corretíssima, corretíssima. Isso aqui é muito importante. Eu fico imaginando
Como alguém pode fazer um concurso de Tribunal de Justiça e não saber dessa informação, certo, pessoal? Muito cuidado, se você não sabia, está sabendo desde agora, tá? Essas informações aqui todas corretas, obviamente, certo? Todas corretas, ok? E na opção E também correta, corretíssima. O Tribunal de Justiça é o órgão de segunda instância do Poder Judiciário. Para te explicar melhor, eu preparei um gráfico aqui para você, olha só. Voltando mais um pouco aqui, olha só, no artigo 42, vamos ler aqui esse artigo 42, eu gosto de resolver a questão, mas tratar de todos os assuntos que foram cobrados nas opções, certo? E não só marcar aquela opção, é muito importante que você tenha um conhecimento sobre todas as opções. Olha só, a Justiça de primeiro grau é composta pelos seguintes órgãos, então aqui o artigo 42 está nos dizendo, está nos mostrando aqui os órgãos de primeiro grau, certo? Para você que não sabe o que é primeiro grau, certo? Aqui está falando da instância, certo? Então, quando uma pessoa, uma parte, entra com um processo, né? Geralmente esse processo ele entra no primeiro grau de jurisdição. Então, o juiz singular que vai analisar aquele caso. Aí, se o juiz sentenciar e couber recurso, né? Eu estou falando de uma forma bem genérica, e ela tenha direito a recorrer e etc, ela pode recorrer e esse recurso vai ser encaminhado para um órgão de segundo grau, que geralmente é o Tribunal de Justiça, certo? Que vai analisar aquele caso. Então, de primeiro, o processo vai para um órgão de primeiro grau, certo? Vai parar nas mãos de um órgão de primeiro grau, que é o juiz, certo? Um juiz de direito, ok? Ó, esse cara aqui é um órgão, ok? E se houver recurso, o recurso vai ser encaminhado para um órgão de segundo grau, para ser analisado ali no segundo grau, certo? Que é o Tribunal de Justiça, ok? Então, a Justiça de primeiro grau é composta pelos seguintes órgãos: turmas recursais dos juizados especiais cíveis e criminais e da Fazenda Pública, tribunais do júri, é primeiro grau, tá? Tribunal do júri, primeiro grau, ok? Muito cuidado com isso em prova. Juizados especiais cíveis e criminais e da Fazenda Pública, juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, auditoria militar. Nós trabalhamos muito sobre questões aqui desse órgão aqui, muito importante, tá, para a Justiça Estadual. Juízes de direito substituto, eu falo sobre esse cargo aqui, certo, também no nosso curso. E Justiça de Paz, outro órgão que eu falo bastante também através de questões, ok? Então você vê aqui, ó, que você não encontra Tribunal de Justiça. Mas o Tribunal de Justiça não é órgão do Poder Judiciário? Ele é órgão do Poder Judiciário, mas ele não é de primeiro grau, certo? Tribunal de Justiça não é de primeiro grau, ok? Então, mostrando esse gráfico aqui para você, ó, são órgãos do Poder Judiciário, olha só, órgãos do Poder Judiciário, o 3T, o 5JA. O que isso significa, 3T? Ora, Tribunal de Justiça, porque ele é órgão do Poder Judiciário, Tribunal de Justiça, está aqui ele. Turmas recursais dos juizados especiais cíveis e criminais e da Fazenda Pública, apesar de ser uma turma recursal, julga recursos dos juizados especiais cíveis e criminais da Fazenda Pública, é órgão de primeiro grau, tá? Anota isso, não esqueça desse ponto, eu trato disso aí em uma das nossas questões no nosso curso, correto? Tribunal do Júri também é órgão de primeiro grau, certo? Então aqui está o 3T, nós acabamos de dizer o 3T, Tribunal de Justiça, turmas recursais dos juizados especiais cíveis e criminais da Fazenda Pública e tribunais do júri. O 5J, quem é o 5J? Olha só, juizados especiais cíveis e criminais e da Fazenda Pública, juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, cuidado para a questão não dizer que é contra o homem, tá? É contra a mulher. Juízes de direito substitutos e justiça de paz. Esse é o 5J, tá? Ok? Então aqui 3T, 5JA. E quem é o A? É a auditoria, olha só, auditoria militar, certo? Que vai julgar ali crimes de natureza militar, vai julgar ali os bombeiros militares, os policiais militares, certo? Nós aprofundamos com comentários bastante importante sobre isso, mais uma vez, no nosso curso de 100 questões comentadas da Lei de Organização Judiciária Estadual.
Então, esse assunto aqui de hoje foi muito importante para você que quer ir fazer o concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Na minha opinião, não tem como a pessoa ir fazer um concurso do Tribunal de Justiça sem ter essas informações aqui que eu acabei de passar hoje, tá, pessoal? Essa foi a nossa questão. Eu agradeço aí por você ter acompanhado até agora. Olha só, essa é a capa do nosso curso, certo? 100 questões comentadas da Lei de Organização Judiciária Estadual 2017, certo? Essa lei aí, mais uma vez, ela está disponível no site do tribunal, mas cuidado para não baixar lá uma versão que está desatualizada, porque houve alteração, né, a criação de de varas aí em 2018 e isso retificou alguns artigos aí da Lei de Organização Judiciária 16.397, certo? Então, se você comprar o nosso curso aqui de 100 questões comentadas, certo? Você ganha gratuitamente a Lei atualizada 2019, Lei 16.397 de 2017 atualizada, ok? São 100 questões comentadas dos assuntos mais importantes aí para o seu concurso, certo? Assuntos que nós trabalhamos aqui nessas questões estão todos lá, né, esmiuçados de forma bastante interessante para você que vai fazer esse concurso aí do Tribunal de Justiça, certo? E o preço do nosso curso é bastante em conta, tá? Apenas R$25. Então adquira o seu curso. Olha aí na descrição, tem informações aí para você entrar em contato através do número que está aí na descrição para que você adquira o seu curso caso deseje, certo? É um prazer, pessoal, te ajudar aí na sua preparação. Muito obrigado, eu sou Nonato Alves. Deixe o seu like se você gostou deste vídeo, desta resolução. Eu tive que correr um pouquinho mais, peço perdão porque foram vários assuntos a serem abordados, mas traremos sempre um assunto interessante para você. Então deixe o seu like, inscreva-se se você não é inscrito e principalmente ative o sino para que você receba notificações assim que nós tivermos novos conteúdos. Um forte abraço, bons estudos e até a próxima, pessoal. Tchau!